temos um tema voltado para a família. Acredito eu que esse texto ele vai também tratar sobre a questão da família. Amém? Os irmãos que estão aí atrás, estão dando para me ouvir bem? Estão conseguindo ouvir bem? Amém. Gênesis capítulo 35. Esperei com paciência no Senhor. Todos acharam? Não tem erro. Se você tiver dificuldade para achar Gênesis, vem na Bíblia da Escola Bíblica Dominical que você vai acertar. Vamos lá. Diz assim, capítulo 35, a partir do versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos com que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadaram, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Amém? É um texto um pouco longo, mas eu preciso só explicar aqui o cenário para a gente poder entender o capítulo 35. E se eu pudesse botar um tema para essa mensagem, o tema seria as ordenâncias divinas e os efeitos na vida de Jacó. A gente vai perceber que ao longo do texto Deus deu umas ordens para Jacó, e essas ordens surtiram um efeito no patriarca Jacó. Primeiramente, quando olhamos aqui para o capítulo 33, versículo 18, diz que depois que Jacó e toda a sua família estavam salvos, porque ele temeu diante do seu irmão Esaú e ser morto, ele e a sua família, no decorrer do capítulo 33 vai dizer que eles se reconciliaram, ficaram em paz, e Esaú seguiu a sua vida para o Monte Seir, enquanto Jacó seguiu para a cidade de Siquém. Essa cidade de Siquém era uma cidade, era um território que pertencia ao povo dos cananeus. Tanto que o texto diz que quando Jacó chega até aquela cidade, ele vai comprar um pedaço daquela terra, ele vai comprar um pedaço daquele território da cidade de Siquém, em frente à cidade, perdão, e ali ele vai poder habitar com a sua família, com seus filhos e com a sua filha. Diz o texto que depois que ele compra esse terreno, digamos assim, até porque ele tinha, além dos filhos, os filhos tinham esposa, tinha os filhos, e tinha seus trabalhadores, e tinha gado, porque Jacó, a gente sabe que era um homem nômade, e aí ele vai estabelecer toda a sua família, todos os seus filhos, enfim, na cidade de Siquém, às portas da cidade de Siquém. O texto diz que Jacó, após ter feito isso, ele vai levantar um altar a Deus. Ele vai levantar um altar e vai chamar aqui, diz o texto, o Deus de Israel. Preste bem atenção, ele está próximo à cidade onde moravam os heveus, era uma cidade dos cananeus, era um povo pagão, era um povo que tinha uma outra cultura, uma outra religião, um outro modo de vida. Mas Jacó
ele vai levantar um altar e vai chamar o Deus de Israel. Próximo à cidade de Siquém, Jacó, como um patriarca e como um líder espiritual, e aonde ele estabelecia, ele levantava o altar, como Abraão, como Isaac, e ele não fez diferente. E para aquele altar, ele não fala o Deus de Jacó, mas o Deus de Israel, que depois que ele lutou no Val de Jaboque, quando ele foi tocado na sua articulação na coxa, o seu nome foi mudado. Não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então, quando ele levanta um altar na próxima cidade, ele vai dizer: ao Deus de Israel eu levanto um altar. Aleluia! Glória a Deus! O altar ele tinha duas funções. O altar, ele levava uma oferta de sacrifício, aquele altar colocado sobre pedras, e ali você tinha lenha, e você tinha um animal para poder ofertar, e ali aquele sacrifício subia com uma luz suave para Deus. O altar era um lugar de sacrifício, era um lugar de culto. Então esse patriarca, ele cultuava, ele adorava e ele sacrificava. Próximo à cidade dos cananeus, dos heveus. Mas o texto vai dizer aqui que até aqui está tudo bem. Ele está cultuando, ele está com a sua família, estabeleceu um altar, mas o problema está na filha. Por quê? Jacó tinha 13 filhos e uma filha chamada Diná. E essa Diná, ela vai, um belo dia, vai andar pela cidade, vai ficar à toa, de bobeira, andando pela rua. E aí, um príncipe da cidade de Siquém vai olhar, é formosa, é bonita, e o problema dela andar aleatoriamente pela cidade, e era muito comum a prática de estupro, e o príncipe, o filho de Amor, esse príncipe aqui, ele vai pegar a filha de Jacó, e vai raptá-la, e vai forçá-la a uma relação sexual, e vai estuprá-la. Isso era uma prática comum entre os cananeus. E aí, olhando uma visão para o povo de Israel, um ato desse é um ato de contaminação. Desonrou, contaminou a família. E agora foi feito um estrago na vida de Diná. Um problema agora para Jacó, que a sua filha estava aleatoriamente andando pela cidade, e esse príncipe, ele não apenas ele abusou dela, estuprou ela, mas ele se apaixonou por ela, queria casar com ela, queria ter uma vida com ela, mas só tem um problema, porque diz o texto aqui, que Jacó, quando estava no seu espaço, os seus filhos estavam no campo, no gado, ouviu-se a notícia do estupro. Jacó ficou calado. Por quê? Porque se ele fosse tentar fazer alguma coisa, ele poderia ser morto. Então ele espera os filhos chegarem no gado, lá do trabalho, e conta para os filhos, e a ira se acendeu. E os filhos dele, Simeão e Levi, principalmente, têm uma ira muito grande por causa do estupro da Diná. Mas aí o rei da cidade, Amor, ele vai tentar negociar. Ele vai tentar, calma aí, vamos tentar reparar o erro. Poxa, o que vocês querem? Eu quero que a Diná se case com meu filho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer negócios na cidade. Os teus filhos ficam conosco, minhas filhas ficam com vocês. Vamos misturar, vamos se relacionar. Vamos ter um contato social, um contato político, um contato religioso. Vamos se misturar. Vamos ficar juntos. Você pode escolher qualquer parte da cidade. Eu te dou, eu sou rei. Só apenas deixa a tua filha casar com meu filho. Essa é a proposta do rei de Siquém para Jacó e para os seus
demais filhos. Sendo que os filhos aqui, se os irmãos reparar o texto no versículo 13, do capítulo 34, então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente falaram por conta havia contaminado a Diná, sua irmã. Então disseram: não podemos fazer isso com a nossa irmã, porque você é um varão não circuncidado, por isso é uma vergonha para nós. Então a proposta de Levi e Simeão que era: vocês se vão circuncidar e nós daremos a nossa irmã para você, caso contrário nós pegaremos ela de volta. Eles acreditaram nas palavras de Simeão e Levi, mas eram palavras enganosas. Aí o que aconteceu? Tanto o pai como o filho, como toda a cidade fizeram a circuncisão, e a circuncisão a sangue frio, sem anestesia. Então todos ficaram danificados por aquela circuncisão. Aí Simeão e Levi tiveram uma estratégia de vingança. Vamos matar Siquém, vamos matar Amor e vamos matar todo mundo. E foi o que aconteceu. Simeão e Levi, de forma enganosa, pegaram uma faca os dois e começaram a pegar a espada e começou a matar todo mundo da cidade. Todos. E pegaram a sua irmã de volta. Aí que está o problema. Eu só tentei explicar aqui de forma resumida para entender o capítulo 35. Então você vê a destruição que eles fizeram na cidade. E olha, os seus irmãos, os outros, saquearam toda a cidade. E pegaram as mulheres e pegaram as crianças. Olha só o problema que arrumou para o velhinho Jacó. Aí no capítulo 35, diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Os irmãos olharam o versículo 30 do capítulo 34. Então disse a Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo eu pouco número, juntar-se-ão e ficarei destruído. Ou seja, olha o que vocês fizeram. Esses povos, outros povos aqui vão se unir e vai acabar com a minha casa, e vai acabar com vocês, e vai destruir a todos. E seus irmãos e seus filhos diz: por acaso trataria minha irmã como uma prostituta? Porque foi assim que ele fez? Então, após a vingança deles, Deus dá a ordem divina. Olha só o problema. O caos foi instalado. A ameaça de serem destruídos, todos. Aí Deus vai falar com quem? O patriarca. Jacó não participou de nada disso. Os filhos dele é todos. Mas Deus se revela para Jacó em momento de turbulência, momento de perigo, em momento que poderia até ser morto. Aí Deus se manifesta. Aí Deus fala com Jacó. E uma das ordenanças que Deus fala com Jacó é: levanta. Aleluia. Deus não falou com Simeão, Deus não falou com Levi, Deus não falou com Benjamim, Deus não falou com Naftali, Deus não falou com Dan, Deus não falou com nenhum dos filhos dele. Deus foi diretamente em Jacó, diretamente naquele levantou o altar, diretamente naquele homem que tinha um relacionamento com Deus. Falou assim: ó, é hora de se levantar. Aleluia. Deus foi direto com ele: se levanta. Mas o perigo está às portas, estão para nos destruir. Aí Deus vai intervir com uma revelação para ele e diz: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Então Deus agora está direcionando Jacó para sair daquela situação, para sair daquele caos, para sair daquela ameaça de morte. E Deus está dizendo: olha, saia, não entra no embate, não faça nada, simplesmente se levanta e saia. Não entre em choque, não entra com a sua espada, não entra para a briga, simplesmente se levanta e saia.
Porque se ele fizesse isso, com certeza seria pior, porque eles estavam em menor número. E Deus, sabendo que ele estava em menor número, é melhor sair. É melhor sair. É melhor vocês saírem. Ah, mas eu comprei um terreno, eu edifiquei um altar a Deus, eu estabeleci meus negócios e agora eu tenho que sair. Jacó, tem que sair. Porque se tu ficar, tu morre. Então, para você ter vida, obedeça a minha voz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você quer ter vida com Deus, mediante qualquer circunstância que você vive, obedeça a voz divina. Receba essa palavra. Se uma circunstância adversa contra você, simplesmente obedeça a voz do Senhor e faça a vontade dEle, ainda que não contraria a sua, mas é melhor dEle do que a sua, porque a dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não entenda, mas Deus sempre tem o melhor. A ordem divina é: se levanta, Jacó, vai para Betel, habita ali. Betel não é um lugar desconhecido para Jacó, não é um lugar estranho. Por quê? Porque foi justamente quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, há mais de 20 anos atrás, ele vai para um lugar chamado Luz, e lá ele está em sono, ele bota umas pedras e dorme. Diz o texto que ele tem um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada, e viu anjos subindo e descendo, e viu um trono, e Deus se revelou para ele dizendo: eu vou abençoar a ti, eu vou abençoar a tua descendência. E depois do sonho, ele fala: que terrível é esse lugar. E aí ele muda o nome da cidade de Luz para Betel, ou seja, casa de Deus. E ali ele levanta um altar a Deus, derrama um azeite, levanta um altar ao Senhor, dizendo: olha, se o Senhor for comigo, e me der o pão, e me der a veste, e me fazer voltar em paz para a casa do meu pai, porque ele iria para a casa de Labão, mas quando ele voltasse de novo para a sua terra, o Senhor será meu Deus. Se o Senhor me levar seguro, e se o Senhor me trazer de volta, o Senhor vai ser meu Deus. Aí quando a gente olha para o capítulo 35, diante dessa adversidade, o que Deus fala para ele? Volta para lá. Você não disse que quando você pediu proteção, pediu segurança, pediu alimento, mas também tem uma coisa que você falou: se eu voltar em paz, você vai ser meu Deus. Aí Deus fez: agora volta. É engraçado que, se você for olhar aqui, não é Jacó que vai tomar a iniciativa de levantar um altar. A iniciativa não vem dele, é Deus que fala para ele: quando você chegar lá, quando você chegar em Betel, eu estou ordenando, levanta um altar. Diferente da primeira passagem que ele teve lá, da experiência que ele teve de levantar o altar, agora não é ele, agora é Deus falando. Quando você chegar lá, você vai levantar um altar. E o altar, como eu já expliquei, é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, é um lugar de sacrifício. O altar é um relacionamento com o Todo-Poderoso. Então, quando ele fala: olha, quando você voltar, você vai levantar um altar para mim. Porque depois do livramento tem que agradecer a Deus, né? Porque depois da vitória tem que realmente engrandecer o nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pode ter certeza que depois dessa bênção, depois dessa vitória, depois desse livramento, você só vai abrir a boca e levantar as mãos e agradecer ao Todo-Poderoso, e se erguer, se levantar e dizer: Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Deus. E o texto diz: como te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú, como havia explicado aquele episódio. Mas agora, depois dessa revelação que Jacó teve do Senhor, Deus, qual as atitudes
atitudes que ele vai fazer. Deus revelou para ele, falou com ele, mas o efeito, o que Jacó vai fazer? Aí no versículo 2 diz assim: então Jacó e sua família, e todos que estavam com ele. Bom, eu não posso sair daqui, eu não posso subir, eu não posso ir, se a minha família, se todos que estão ao meu redor não tiverem o mesmo propósito. Por quê? Porque Jacó vai dizer o seguinte: olha, tire os deuses estranhos no meio de vós. Que isso? Mas você tinha um patriarca, você tinha um cara que levantava o altar para Deus, você tinha um homem que tinha intimidade com Deus, e no meio, ao redor dele, dentro do seio da família, tinha idolatria? Tinha. A própria esposa dele, Raquel, quando ele saiu da casa de Labão, ela furtou os ídolos dele. E se você for reparar, quando os filhos dele, quando saqueou a cidade de Siquém, o povo que trouxe as mulheres, você acha que não trouxe ídolos também? Que eram os Balaíns, Astarote, Baal? Você não acha que não estava ali no meio deles ali, até os servos dele, enfim, tinha deuses no meio ali da família, do seio familiar de Jacó. Então, para ele subir, para ele poder sair, para ele conduzir a todos, para ter livramento, para Deus poder guardar, para poder Deus livrar dos seus inimigos, ele diz: tira os deuses. Aleluia. Tira os deuses do meio de vocês. Tire a idolatria do meio de vocês. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh, aleluia. Eu creio que através de você a idolatria vai sair. Glória a Deus. Obrigada. Deus vai mostrar o seu poder, vai revelar, vai mostrar o poder, vai dizer o seguinte: olha, só Deus mesmo para fazer isso. Estou sentindo uma graça do Espírito aqui, irmãos. Deus te levantou e com certeza em nome de Jesus a idolatria vai sair, vai ser arrancada com raiz e tudo. Aleluia. Vai sair essa idolatria, vai sair esse apego, esse amuleto, essa imagem, e vão reconhecer somente Deus é o único Deus. Aleluia. Oh, graça de Deus. Graça de Deus. Receba essa palavra aí, irmãos. Deus falou com Jacó: Jacó, manda tirar todos os deuses, manda tirar, manda arrancar, não deixa nada. Como é que eu vou conduzir vocês se tiver idolatria? Então essa ordem para tirar os deuses, não diz mais: agora vocês se purifiquem. Mas calma aí, purificar? Como assim? Purificação? Você lembra que Simeão e Levi matou muita gente, homens sanguinários. Os filhos também, os seus outros irmãos, saquearam a cidade. As mãos estavam cheias de violência. Simeão e Levi cheios de sangue. As mulheres, enfim. Então Jacó dá uma ordem: olha só, se purifique. O efeito que faz na vida de Jacó, para ele poder fazer com os demais, é: olha, vocês têm que tirar os deuses e vocês têm que se purificar. Troca as vestes, faz a purificação. Eu vou levar vocês até Betel, eu vou livrar vocês até lá, mas é necessário, se purifique, mude as vestes, ande conforme a minha vontade. Precisa de uma transformação. Aleluia. Então, para os demais que tinham que seguir o patriarca Jacó, tinha que ser mudado. Como é que Jacó ia para Betel, para o lugar de uma casa de Deus, se os demais, se a família não tinha que ser mudada? Então a ordem é: se purifique, mude as suas vestes, se transforme, para poder conduzir a todos. Após isso,
Diz aqui no versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel. Aí Jacó diz a todos, depois do efeito da voz divina em Jacó, Jacó passa para todos, olha, tire os deuses, se purifiquem, troquem as suas vestes e subamos para Betel, para a casa de Deus. E Jacó diz, ali farei um altar que me respondeu no dia da minha angústia. Eu percebo, o lugar ficou marcado no Santa Rosa. Foi exatamente no dia que ele teve uma revelação de um sonho. Foi o dia da sua. O dia da angústia. Sabe o que é isso? É que às vezes Deus não vai ser revelação muito bom para você não. Até nos dias maus, quando vem, Ele vai se revelar para você. Você vai mostrar que está contigo nessa. Glória a Deus. Ele falou assim, ó, levanta o altar no dia da tua angústia, quando você fugir do teu irmão. Então quando você chegar lá, tu lembra? Lembra sim, Senhor. Então você lembra quando você passou pela angústia, passou pela perseguição, o que você fez depois? Eu levantei o altar. Então é exatamente o que você vai fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus, meus irmãos. Em meio a situações adversas, temos que continuar levantando o altar para Deus. E foi o momento mais difícil que ele passou, fugindo do seu irmão Esaú, que Deus se revelou para ele, em momento da angústia, no momento que ele quase morreu, ele teve que fugir às pressas, e foi o momento mais complicado da vida dele que Deus se revelou, para mostrar que estava com ele. Olha só que coisa linda, irmãos. Porque quando tudo está normal, está no controle, Deus está comigo. Mas se as coisas não forem bem, será que Ele está comigo? Então é exatamente o que Deus fez, mostrando para ele, eu estou contigo. No dia da tua angústia, quando você me clamou, eu me revelei a você. Eu mostrei nos sonhos a escada que chegava até os céus, os anjos subiam e desciam. Eu me revelei no dia da sua angústia. Então, justamente quando você chegar em Betel, você vai levantar o altar. Glória a Deus. Você vai fazer o que você fez. E as circunstâncias são a mesma, né? Porque a primeira ele foi o irmão, e agora ele tem que fugir do povo de Siquém. E se tiver situações que a gente tiver que passar a mesma coisa, não deixa de levantar o altar. Olha, o texto aqui, ele fez a mesma coisa. Ele levantou um altar para Deus. Foi muito bom, não foi muito ruim. E diz mais aqui, bom, depois disso tudo, Jacó falou para eles trazer os deuses. Olha o que Jacó fez aqui. Olha o efeito da voz divina sobre Jacó. Olha o que ele faz. Ele manda trazer os deuses, mas olha só o que o texto diz aqui, ó, no versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Não diz alguns, mas diz todos. Por quê? Porque era muito comum nos povos que habitavam em Canaã, era muito comum praticar idolatria. E cada Deus tinha uma função diferente. Às vezes tinha um Deus da chuva, um Deus protetor, um Deus da fertilidade, um Deus da proteção, um Deus da chuva. Então era comum isso acontecer, de ter vários deuses. Mas como Deus é um Deus que existe uma fé exclusiva, como um Deus que somente só deve ser adorado, então todos os deuses tinham que sair dali. Porque até as mulheres que usavam argolas, objetos na orelha, como uma forma de proteção, de amuleto. Então então Jacó está dizendo, olha, tudo que vocês acreditam, misticismo, todo esse
paganismo, tudo que está aí, todas essas crendices, desses deuses que não são Deus, tem que ser tirado. E aí todos prontamente dá tudo para Jacó. Todo mundo tira. Entrega. Aí, meus amados irmãos, vai você ver Deus agindo, porque não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Jacó não precisou pegar nenhum tipo de objeto para sair quebrando os deuses. Não, simplesmente ele falou e todo mundo entregou. Porque quando Deus está agindo de verdade, não precisa forçar a barra. Os próprios vão reconhecer e falar somente só Deus. E Jacó pega todos os deuses, mas ele não pega para adorar, porque ele só adora somente um Deus. Jacó não pega os deuses estranhos que estavam no meio deles para levantar altar. Jacó simplesmente pega os deuses para dar um fim. Isso daqui não pode acompanhar a gente. Aleluia. Nenhum desses pode acompanhar a nossa trajetória. Glória a Deus. Nenhum dessas imagenzinhas, desses ícones, desse amuleto pode acompanhar você e a tua família, Jacó. Quem pode só acompanhar você e sua casa é só Deus. Quem vai proteger você e sua família é só Deus. Irmãos, quem vai dar livramento você para o seu lar é só Deus. Quem vai te dar escape e livramento é só Deus. Então receba essa palavra aí, meus irmãos. Então tudo que estava atrapalhando, tudo que estava ali impedindo, Jacó pega tudo. Fala assim, não deixa nada. E sabe o que Jacó faz? Diz o texto aqui, ó. Jacó pega todos os deuses estranhos, e vai fazer um buraco, e vai enterrá-lo, vai sepultar. Olha o velhinho patriarca Jacó, olha a atitude dele. Vamos sepultar a idolatria, vamos sepultar aquilo que não é Deus, vamos enterrar. E exatamente foi o que ele fez sozinho, tá? Ele escolheu um lugar das terras de Siquém, foi lá, cavou um buraco e ó, jogou tudo lá no buraco e enterrou. Ou seja, essas imagens não vão acompanhar a gente, essa idolatria não vai acompanhar, essa superstição não vai acompanhar. Então receba essa palavra aí, meus amados irmãos e irmãs, que nenhuma superstição vai acompanhar a sua casa, nenhuma idolatria vai acompanhar a sua casa, porque eu profetizo em nome de Jesus que vai ser sepultado, assim como Jacó sepultou todos os deuses estranhos, todos os deuses que não são deuses, toda a crendice, tudo foi sepultado. E o velhinho chegou lá e sepultou tudo, e falou assim, ó, aqui ninguém mete mais a mão, aqui ninguém vai achar, aqui ninguém vai voltar atrás para buscar. Por quê? Porque a partir de agora todos nós vamos seguir somente o único Deus. E sepulta todos os deuses, deixa um, para não dar problema. E após isso, após ele ter feito isso, olha o que acontece no versículo 5. E partiram o terror. Depois que eles mudaram as vestes, se purificaram, depois que eles entregaram todos os deuses, toda a crença mística em cada deus, o terror veio. Mas o terror não veio para eles, mas sim para os povos vizinhos. Assim, seria o contrário, né? Deveria Jacó ficar com medo dos demais. Não, os povos que ali habitavam ficaram aterrorizados de querer encostar em um deles. Ninguém tinha sentimento de querer te perseguir
ou de querer matar, porque o próprio Deus aterrorizou a mente e os corações para não tocar em mim, para que nenhum fosse morto, para que ninguém fosse alcançado pela espada e ser destruído. Deus foi e mandou terror, mandou pavor. Olha, cuidado com esse povo aí. É melhor a gente não mexer com ele. É melhor a gente não mexer com o Deus de Jacó. É melhor a gente ficar como está. É melhor a gente não tocar neles. É melhor a gente não perseguir eles. É melhor a gente não alcançar eles. É melhor nós ficarmos aqui. E foi exatamente o que Deus fez. Deus veio com o terror sobre todas as cidades. Olha o que diz o texto aqui, ó, que estavam ao redor. Eles estavam completamente cercados. Mas quando fazemos a vontade de Deus, ainda que estamos cercados, Deus é poderoso para nos livrar de todo o terror. O mundo espiritual existe, irmãos. Principado, potestade, hoste espírito, enfim, existe. Estamos no mundo aqui, ó, cercados. Mas temos um Deus que nos guarda de todo o terror, de todas as trevas. Temos um Deus que nos guarda, ainda que o inimigo tente ao redor, mas tem um Deus todo poderoso que guarda você e guarda a mim de ser atacado. Porque diz o texto lá em João que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E o terror nos corações fizeram com que eles não seguissem os filhos de Jacó. Os sentimentos nos corações daqueles povos que estavam ao redor deles ali, talvez se armando para matar, mas ficaram, não mataram, recuaram, porque Deus estava agindo. Porque Deus faz isso. Você não precisa fazer nada, só faça a vontade de Deus que Ele age por você. Você quer continuar tendo livramento da sua casa, da sua família? Faz a vontade de Deus que Ele vai agir por você. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Faça a vontade de Deus que Ele vai livrar a sua casa, vai livrar a sua família, vai livrar a sua parentela, vai colocar o terror, vai jogar por terra todo o mal. Toma posse nessa noite em nome de Jesus. Porque Deus Ele age nos corações e nas mentes. E no mundo espiritual Ele também tem um controle. Diz o texto aqui, meus amados irmãos, que eles não seguiram, não foram atrás daquela família menor, de todos que estavam ao redor deles. Eles não foram atrás, não ousaram ir atrás deles. Mas o texto diz que assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo com ele havia. Então Deus não deixou que os seus inimigos o alcançassem ou matassem. Muito pelo contrário, Deus permitiu eles serem levados, foram conduzidos pela mão divina e chegaram no lugar onde Deus falou para ele. O que Deus falou para ele? Vai para Betel e habita ali, faz um altar para mim. Lá no começo, vai para Betel e levanta um altar para mim. E agora o que Deus faz aqui? Deus vai levando, conduzindo todos eles, guiando pela sua mão poderosa. E ele chega salvo na cidade de Betel. Significa casa de Deus. Ele chega salvo. Ele e a sua família e todos com quem eles estavam. Chegou salvo aonde? Em Betel, na casa de Deus. Glória a Deus. Eles foram conduzidos até Betel, lugar, casa de Deus. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Eles foram conduzidos até Betel, casa de Deus, e todos foram seguros até lá, todos foram livrados, todos foram guardados pela mão poderosa, e chegaram onde? Na casa de Deus, no lugar Betel, casa de Deus. E ali chegaram salvos. Todos eles.
Mas para tudo isso acontecer, primeiro foi lá com Jacó, de ouvir a voz divina, de obedecer a voz divina. E com a voz divina ali, ele fazia a vontade de Deus e todos os demais foram junto com ele. Interessante, né? Depois todos foram fazer a vontade do Senhor, que era que Deus havia falado. E no final disso tudo, meus amados irmãos e irmãs, ele vai cumprir o que ele falou. Se ele voltasse em paz para a terra dos seus pais, ele levantaria um altar. Deus falou: olha, volta para aquele lugar. Você não falou que ia fazer? Então chegou a hora. Diz o texto aqui, ó, que ele voltou. E quando ele chegou em Betel, para finalizar o texto, versículo 7, edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, por conta ali Deus se manifestou quando fugia diante da face do seu irmão. Depois de meio ao perigo que ele vivenciou, ele levantou um altar. E agora, quando ele volta para Betel de novo, a primeira coisa que ele faz, ó, patriarca, ó, pega as pedras, amontoa pedras, ó, porque altar dá trabalho mesmo, ó, levanta o altar, ó, vai levantando, ó. Cheguei seguro, cheguei em paz, cheguei em segurança, então vou levantando o altar, ó, vou levantando o altar, ó. O que ele fez? Colocou a lenha, porque sem lenha, como é que vai ter o sacrifício e o fogo? O que ele faz? Ele vai levantando o altar de pedras, olha, vai erguendo o altar e vai chamar Betel, a casa de Deus. Ele vai levantando o altar para o Senhor. Por quê? Porque ele chegou seguro em Betel, ele chegou em paz em Betel, ele chegou em segurança em Betel, e exatamente o que ele fez: eu vou levantar o altar para aquele que me livrou, eu vou levantar o altar para aquele que me guardou, eu vou levantar o altar para aquele que me protegeu, eu vou levantar o altar para o Todo-Poderoso. O altar dá trabalho, mas eu vou levantar do mesmo jeito. Por quê? Porque altar é um lugar de relacionamento com Deus. Eu cheguei seguro, eu vou me relacionar com Deus. Eu cheguei seguro, eu vou adorar a Deus. Eu cheguei seguro, eu vou levar sacrifícios para o Senhor. E a carta aos Hebreus diz que o nosso sacrifício é o fruto dos nossos lábios. É adoração a Deus. E está lá o velhinho levantando o altar, colocando lenha, colocando sacrifício e colocando fogo. Imagina só ali, ó, fogo pegando sacrifício. Ele fala que aqui é a casa de Deus. Eu marquei esse lugar e eu volto mais uma vez para fazer a mesma coisa da primeira. Levanta o altar. Ninguém levanta o altar quando está na bonança, mas quando está no perigo, rapidinho dobra o joelho. Senhor, tem misericórdia. Mas ele levantou o altar. Ele levantou o altar, colocou um sacrifício e ofereceu para Deus. E nessa noite eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Jacó